amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa 15ª videoaula, essa que será sobre técnicas e instrumentos de comunicação interna, visão geral. Essa videoaula dá início a uma série de videoaulas em que trataremos de uma dimensão mais prática da comunicação interna e menos conceitual, pois vamos começar a falar de algumas técnicas e de alguns instrumentos de comunicação interna. Como, quando estamos falando de técnicas de comunicação interna, estamos falando de um espectro muito amplo, nós vamos, na realidade, focar em algumas técnicas, aquelas que são consideradas, digamos assim, as principais, né, dentro dessa ambiência interna. Para iniciar, vamos tentar entender como estão distribuídas as técnicas, percentualmente falando, dentro do ambiente interno. O tipo de comunicação interna que a gente vai falar mais precisamente, vai ter uma videoaula especificamente para ela, mais utilizada, é a comunicação em suporte escrito, que representa cerca de 39% do espectro geral da comunicação interna realizado nas empresas atualmente. Depois da comunicação escrita, vem a comunicação oral, que representa cerca de 21% de toda a comunicação interna que é feita hoje nas empresas. Na terceira posição, vem a comunicação de suporte eletrônico, que representa cerca de 17% desse contexto da comunicação interna no ambiente atual. Aqui, há de se chamar atenção para uma questão, né, que esse levantamento não traz à tona, né, que é, na realidade, essa sobreposição, né, com relação à comunicação escrita. Porque quando a gente está falando da comunicação de suporte eletrônico, a gente pode estar falando de uma parte significativa também de comunicação escrita, né? Então, essa sobreposição não é notado nesses números que eu estou apresentando aqui para vocês, nesse levantamento que fala do ambiente da comunicação interna, né, na atualidade. Na quarta posição, em relação às técnicas de comunicação interna, estão os eventos internos, que são, na realidade, utilizados, trabalhados a partir de alguns instrumentos aproximativos, que também veremos melhor em uma videoaula específica sobre isso, logo na sequência. Como eu disse para vocês, a gente está numa sequência de videoaulas que vai trazer a vertente mais prática, né? E que a gente vai discutir um pouco os instrumentos, né, de comunicação interna. A quinta técnica, ou o conjunto de técnicas, né, mais utilizados na comunicação interna, são as campanhas e programas de comunicação interna, que representam cerca de 8% do total da comunicação interna que é feita. E, na sexta posição, os instrumentos de comunicação audiovisual, ou as técnicas de comunicação audiovisual, que também vamos detalhar um pouco melhor mais para frente, os instrumentos, etc., né, as opções que temos, como utilizar e etc., em videoaula específica. Esses são os 6 conjuntos de técnicas de comunicação interna mais utilizados na atualidade e a sua distribuição no contexto atual. Aqui, cabe chamar a atenção que cada conjunto de técnicas que foi apresentado vai utilizar instrumentos específicos para a consecução dos seus objetivos. Nas próximas videoaulas, falaremos sobre alguns instrumentos relacionados a esses conjuntos de técnicas que apresentei para vocês nesse momento, mais especificamente sobre comunicação escrita, comunicação oral, comunicação audiovisual e comunicação eletrônica digital.